E de um modo geral, a raiva é um sentimento de protesto, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa. Nada mais é do que exteriorizar o nosso ego. E esse sentimento, a raiva, ela tem intensidades diferentes em cada pessoa. E é que nós vamos falar aqui e procurar ao máximo, de forma simples. Você vai entender nessas séries que todos os sentimentos podem ser tratados de forma simples. E é o que nós vamos aprender hoje juntos, falando desse assunto. Benjamin Franklin diz que tudo que começa com raiva acaba em vergonha. E nessa série nós vamos falar de todos os sentimentos em todos os aspectos do ser. Caso você não saiba, o ser humano ele é formado em 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo, a matéria; alma, que é o sentimento, o coração; e espírito, que é o ar que respiramos, o fôlego que temos. E primeiro vamos tratar disso no corpo, a raiva. E ninguém melhor do que a ciência para falar do corpo, a matéria. E o que a ciência ela diz sobre a raiva? Sabe quando você está numa discussão e não consegue se lembrar nem do argumento que você já tinha ensaiado na frente do espelho para partir para a briga? Para a ciência isso tem nome: nível elevado de um hormônio chamado cortisol. E esse é o hormônio do estresse. E ele tem como função diminuir a serotonina do nosso organismo. Serotonina, que é o oposto, que é o hormônio que nos faz felizes. A diminuição da serotonina no corpo pode fazer você sentir raiva e dores com muito mais facilidades, bem como aumentar o comportamento agressivo da pessoa e, pior, causar até depressão. Isso se agrava. A atividade suprimida no córtex frontal evita que você use melhor o seu julgamento e impede assim que você tome boas decisões. Por isso que você tem que pedir desculpas pelas coisas que você fala e se arrepende. E tem que pedir desculpas pelas atitudes que você toma e se arrepende mais tarde. E a atividade suprimida no hipocampo enfraquece a memória a curto prazo. E isso também impede que você crie novas memórias adequadamente. Há um provérbio chinês que diz que se você é paciente em um momento de raiva, evitará 100 anos de sofrimento. E a raiva, ela também pode ser tratada como um problema físico. Por isso você tem que buscar conselho, ajuda de um profissional, de um médico da área especializada e não deixar isso para depois. E a raiva também, ela pode ser tratada na alma. E se a ciência é a melhor pessoa para falar da raiva no corpo e para tratar sobre isso, quem é a melhor pessoa para falar sobre a raiva na alma, no coração? A Bíblia. Pois a Bíblia, ela já está aqui muito antes da ciência. E sem isso de falar de religião, para mim, particularmente, é uma besteira. Religião nada mais é do que um instrumento para escravizar a mente das pessoas. E se você mexe com essas coisas, a culpa é sua. Porque realmente não ajuda em nada. E o que a Bíblia diz sobre a raiva? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, diz assim: não permita que a ira tome depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no interior dos tolos. E o maior exemplo para se falar sobre isso é o próprio Criador, que todos os dias olha para nós como se fosse o primeiro dia de nossas vidas. O texto também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que não somos consumidos. É grande a misericórdia do Senhor. Esse texto está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Ou você acha que Deus também não sente raiva? Há um texto no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11, que diz: Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Mas é uma escolha.
Deus escolhe nos perdoar. E você? E por último, a raiva no espírito ou a indignação. Esse, de fato, é o único lugar onde esse sentimento ele tem uma função, que é o de nos impulsionar, não nos deixar acomodados com a situação, com a vida como estamos vivendo. Ela funciona como um propulsor, é energia, e se usarmos da forma correta, nós podemos usar desse sentimento para mudarmos qualquer situação da nossa vida. Então não use essa energia contra os outros, mas use para que você se torne uma pessoa melhor. No primeiro link fixado abaixo, eu vou deixar para você um informativo que eu mesmo fiz com carinho sobre essa série de sentimentos que estaremos tratando ao longo dos vídeos. Você pode clicar e adquirir o seu. Nós nos vemos nos próximos vídeos e estaremos falando sobre a hostilidade.